Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual da Casa de Francisco de Paula. Que a paz e a luz de Jesus possam nos envolver a todos. E, para começar, eu trouxe uma mensagem para a nossa reflexão do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Graças a Deus. Então, vamos, meus irmãos, fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos unir os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, Criador de tudo e de todas as coisas, Jesus, querido amigo, Francisco de Paula, patrono da nossa casa. Nessa noite, estamos aqui reunidos para mais uma vez estudar os ensinamentos do Cristo Jesus, através do seu Evangelho. Pedimos que tenhamos nossas mentes lúcidas para que possamos assimilar todo o aprendizado que aqui iremos receber através dos nossos irmãos do plano espiritual. Que tenhamos aqui uma noite de paz, de harmonia, de equilíbrio, de muito aprendizado. E que saiamos daqui, na noite de hoje, revigorados, pacificados e fortalecidos na nossa fé e na esperança de dias melhores. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E pedimos agora, então, a nossa irmã Maria Helena, que lê para nós o trechinho do Evangelho. Por favor, Maria Helena, a palavra é sua. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 17, Sede perfeitos. Os bons espíritas, item 4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido,
Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos agora, então, passar o estudo da noite de hoje, que será feito pelo nosso irmão Rodrigo. Rodrigo, por favor. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão virtual da Casa de Francisco de Paula. E uma boa noite especial àqueles que, porventura, estejam aqui hoje pela primeira vez e que vocês possam ter respostas aos seus questionamentos na doutrina dos Espíritos. Nós hoje vamos estudar as perguntas de número 990 a número 1002 de O Livro dos Espíritos, item 7 do capítulo 2, intitulado Penas e Consolações. Das penas, expiações e arrependimento, que estão contidos. Expiações e arrependimentos é o item que nós estudaremos, que são essas perguntas de número 990 a 1002. Estão contidas no capítulo 2, cujo título é Das Penas e Gozos Futuros, que estão na quarta parte de O Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e Consolações. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito no tema, façamos uma breve revisão, recapitulação sobre alguns pontos importantes da doutrina espírita, que nos ajudarão a entender, a assimilar os dois conceitos que a gente vai abordar nos próximos minutos. Sabemos, conforme nos dizem os espíritos responsáveis por assistirem Kardec na codificação da doutrina espírita, que todos nós, meus irmãos, somos espíritos imortais e que fomos criados simples e ignorantes. Isso está na pergunta de número 115 de O Livro dos Espíritos. Que trazemos em nossa consciência as leis de Deus. Pergunta 621, também de O Livro dos Espíritos. Que somos fadados à perfeição por meio das inúmeras reencarnações que já vivemos, por meio da atual reencarnação, a encarnação atual que nós estamos passando, e, consequentemente, por meio das futuras reencarnações que ainda virão. Ao longo de todo o nosso processo evolutivo, conforme nos dizem os Espíritos, na resposta à pergunta de número 132 de O Livro dos Espíritos. Sabemos também que Deus é soberanamente amoroso, bondoso e misericordioso, que suas leis são imutáveis, que colhemos hoje aquilo que semeamos em vidas passadas e até mesmo na nossa atual encarnação. Ou seja, sofremos as consequências da lei de causa e efeito ou lei de ação e reação em função de nosso livre-arbítrio, em função das nossas escolhas. Portanto, se experimentamos dissabores em nossas vidas, as expiações e as provas ou as provações, esses institutos divinos são indispensáveis para que possamos resgatar nossas faltas pretéritas e também possamos aperfeiçoar nosso aspecto moral, angariar virtudes para o nosso espírito imortal. Mas o que vem a ser exatamente, as expiações e as provas ou as provações?
Se nós formos, meus irmãos, fomos ao dicionário Hallwise Online e buscamos o conceito humano, primeiro do vocábulo expiação. E lá encontramos o seguinte, abre aspas, expiação, purificação de crimes ou faltas cometidas por meio de uma compensação, como cumprimento de uma pena ou de algo que gere sofrimento. Esse é o primeiro conceito trazido lá. Segundo, meio usado para essa reparação, penitência, castigo, pena. Segundo conceito. E agora o terceiro, cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Vejamos o que o dicionário nos traz a respeito do vocábulo da expressão provação. Abre aspas. Dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grandes que põe à prova a força moral, a fé religiosa e as convicções de um indivíduo. Bom, visto esses dois conceitos, prosseguindo, num primeiro momento, poderemos achar que essas duas palavras, esses dois institutos divinos, têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido. No entanto, não possuem. Nós veremos mais à frente. E o que os espíritos nos dizem sobre eles? Nós vimos os dois conceitos no dicionário, os dois conceitos os dois sentidos dessas duas palavras, no sentido mundano, no sentido dos homens, na compreensão humana. E o que a doutrina espírita nos diz a respeito disso? Vejamos o primeiro. O espírito de Emmanuel, guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, nos explica, na pergunta de número 246, em o livro O Consolador, o seguinte, abre aspas, a provação é a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Recapitulando, a provação é a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Fecha aspas. E aqui eu faço um adendo, que comete um crime, depreendo, contra as leis divinas, as leis de Deus. Outro conceito trazido também dentro da doutrina espírita. O que nos diz, vejamos o que nos diz a Revista Espírita, em sua edição de número sua edição de setembro, do mês de setembro, do ano de 1863. Esse conceito, ele consta das páginas, para os irmãos que quiserem depois pesquisar e estudar, constam nas páginas de número 365 a 371. Vocês acham tranquilamente no YouTube, baixando em PDF essa edição da Revista Espírita. E nessa explicação, Kardec recebe um questionamento de confrades exatamente com dúvida com relação a esses dois vocábulos, ao significado das expressões expiação e provas. Por quê? É importante também a gente lembrar que nós estávamos aí em 1863, no alvorecer da doutrina espírita. Logo, nós não tínhamos ainda, estávamos no século retrasado, nós tínhamos informações, a doutrina espírita ela é dinâmica, ela evolui. Então, nós não tínhamos ainda a mediunidade de Chico Xavier reencarnado, não tínhamos a assistência de Emmanuel, de Divaldo Franco, outros médios de escola, como Ivone Pereira, enfim, de outros tantos médios, em especial no Brasil, que trouxeram conceitos, que trouxeram mais esclarecimentos a essa sistemática das expiações e das provações. Então, vejamos o que Kardec responde a esse questionamento de que o questionador entendia que eram conceitos iguais, sinônimos, até podemos dizer assim, e o que Kardec respondeu. Eu resumi aqui, eu vou trazer o parágrafo final de consolidação, de explicação da resposta de Kardec. Kardec nos diz o seguinte, abre aspas, as misérias da terra são,
pois, expiação por seu lado efetivo, real e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo: o melhoramento, o aperfeiçoamento, a evolução do indivíduo reencarnado, do espírito imortal. Grifos, palavras minhas. Continuando. Em presença de um objetivo tão importante, objetivo este o quê? O aprimoramento, a evolução, a ascensão. Seria pueril, infantil, fazer de um jogo de palavras uma questão de princípio. Isto provaria que se dá mais importância às palavras que à coisa. Ou seja, Kardec, como educador, como espírito que foi, é genial nessa conclusão. Ou seja, nós não devemos nos importar muito com a expressão, as expressões, e sim com o sentido que os espíritos traziam para essa temática de expiações e provações. Se bem que há diferenças, como nós veremos, estamos vendo e veremos mais à frente. Então, ele diz, nos enfatiza, que temos que dar importância ao nosso hábito, ao pegarmos esses conceitos, o que os espíritos trazem sobre o papel da expiação e da prova, e utilizarmos no nosso processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento moral, de engrandecimento, de evolução do espírito. Prosseguindo. Vistos esses dois conceitos, né, meus irmãos, vamos agora refletir um pouquinho, vamos fazer uma singela, uma rápida reflexão. Nós sabemos que o planeta Terra, na escala dos mundos, ele é classificado como um mundo de expiações e de provas, conforme nos diz Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 13. Aliás, nesse capítulo 3º, capítulo 3, esse é o item 13, mas Santo Agostinho, salvo engano da minha parte, tem 2 ou 3 mensagens dele que ele vem explicando a gradação, os tipos de mundos existentes, os mundos habitados em função do seu adiantamento moral. Nele, no planeta Terra, planeta em que nós estamos, o mal ainda predomina diante do bem. Ou seja, num mundo de expiações e provas, o mal predomina diante de bem. Não é necessária muita explicação, não é mesmo, meus irmãos, para nos darmos conta de que todos nós aqui reencarnados, à exceção dos missionários, como o Chico Xavier, somos devedores diante das leis divinas. Entretanto, em função de sua infinita misericórdia, da infinita misericórdia do Pai Celestial, de Deus, que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, pela sua misericórdia, pelo Instituto Universal da Misericórdia Divina, Chico Xavier nos diz, pelo relato do médium, do confrade espírita, Geraldo Lemos Neto, que Chico Xavier nos dizia que os 2 institutos mais importantes da doutrina espírita eram o Instituto Universal da Misericórdia Divina e o Instituto Universal da Justiça Divina, que é o responsável por todos os postulados da lei de causa e efeito e da lei de ação e reação. Continuando. Então, pela misericórdia do Pai, ele nos permite que nós cumpramos as nossas expiações e as nossas provas, para que nós possamos evoluir. Temos que entender que a Terra é a nossa bendita escola da carne, em que podemos trilhar nosso caminho evolutivo por intermédio de nossas ações, do nosso livre-arbítrio, saldando nossos débitos pretéritos no dia a dia de nossa existência. Ou seja, meus irmãos, nós não estamos aqui no planeta Terra numa colônia de férias. Infelizmente, tenho que dizer a vocês, aliás, todos nós deveríamos saber, nós não estamos aqui a passeio. Somos conscientes de que temos que evoluir, resgatando nossos erros no passado, burilando o nosso espírito, pois, do contrário,
Como ascenderemos? Como evoluiremos? Façamos agora uma singela, uma simples comparação, analogia. Se nós nos prontificarmos a começar a treinar, a realizar uma atividade física, se nós não idealizarmos, não nos programarmos, não tivermos a vontade mentalmente, inicialmente, se nós não deixarmos a preguiça de lado, nós sequer começaremos. Sequer começaremos. Com a nossa evolução, se dá da mesma forma. Reconheçamos nossas imperfeições e as ponhamos de lado. Tentemos avançar com determinação e disciplina no caminho do aperfeiçoamento moral. Nós temos a bússola, meus irmãos, nós temos o norte, nós temos o nosso azimute. E o que é? E onde está esse norte? O caminho a ser seguido são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Busquemos pautar nossas vidas conforme os caracteres de um homem de bem, apregoado por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lido, capítulo 13, lido na introdução do nosso trabalho, da nossa sessão, em que Kardec lista, não é uma lista exaustiva, somente exemplificativa, de todos os caracteres, de todos os atos, as expressões que o verdadeiro homem de bem pode ter para buscar sua evolução. Se nós pusermos em prática os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, renascido, ressurgido, poderemos, com certeza, ter leveza em nossas existências, no trato com as nossas expiações e com as nossas provas. Até os espíritos superiores, meus irmãos, possuem suas provas. Todos as temos, pois, do contrário, como nós evoluiríamos? Basta que nós sejamos disciplinados e trilhemos o caminho das bem-aventuranças, legado nos mostrado por Jesus 2000 anos atrás. Jesus nos convidou lá atrás e continua nos convidando: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim ele nos convidou 2000 anos atrás e continua a nos convidar, continua a nos esperar. Bem, meus irmãos, feitas essas explicações iniciais sobre os conceitos de provas e expiações, quando nós estávamos preparando o estudo de hoje, tentando compilar todo o material, buscar material, para que a gente pudesse trazer de forma bem objetiva, tendo em vista o pouco tempo que nós temos, nos veio a intuição de nós irmos na obra de André Luiz e vermos o livro Missionários da Luz. O livro Missionários da Luz é a terceira obra de André Luiz, ditada ao médium também Chico Xavier, intitulada A Vida no Mundo Espiritual. A Vida no Mundo Espiritual são 13 obras que começa com a obra Nosso Lar e vai perpassando, em que Chico Xavier recebeu quase que a obra toda, fazendo aqui um parêntese, trazendo um pouquinho de curiosidade que eu acho que é interessante, talvez alguns irmãos não saibam. Chico Xavier psicografou boa parte dessa obra, desses 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual, dessa obra, e os romances mediúnicos ditados por Emmanuel na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava como escriturário. A Fazenda Modelo era uma fazenda, como o nome próprio diz, modelo, na década de 30, 40 e 50, em Pedro Leopoldo. Existia em outro local, se não me engano, no Paraná, mas a de Pedro Leopoldo, Chico Xavier trabalhava lá como escriturário. E ele, após o serviço, após o expediente, ele, por volta de 5h15 da tarde, ele psicografou, salvo engano da minha parte, durante quase que 10 ou 12 anos ininterruptos, os romances de Emmanuel, Paulo e Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos e Renúncia, e começou
a psicografar, ou psicografou grande parte dessa obra, A Vida no Mundo Espiritual. É importante trazer esse detalhe, porque Chico Xavier foi um médium estrondoso, né? Sem igual. E nós devemos ser muito gratos à sua obra, à sua mediunidade, à entrega que ele teve. Recomendo aos irmãos que queiram saber mais detalhes, que acessem as lives do confrade, que nós já falamos, do Geraldo Lemos Neto, no YouTube ou no portal Saber Espiritismo, e há diversos relatos dele, que conviveu, do Geraldo Lemos Neto, que conviveu durante 18 anos com o Chico Xavier, sobre o lado do médium. E há muitos esclarecimentos para todos nós, espíritas e não espíritas, sobre a vida no mundo espiritual e sobre o trabalho messiânico de Chico Xavier. Fechando parênteses e voltando. Então, nesse livro, por que eu escolhi o Missionários da Luz? Escolhi o capítulo 13, que é o reencarne de Segismundo, do espírito de Segismundo. Fazendo um breve relato, uma resenha muito rápida sobre o que acontece. Eu trouxe eles porque Segismundo encontrava-se na colônia espiritual, onde André Luiz estagiava com o seu orientador espiritual naquela época, naquele livro, naquele estágio, que era o Alexandre. E ali eles se detinham analisando casos, André Luiz vivenciando na prática os ensinamentos que se descortinavam para ele do mundo espiritual. E Alexandre é chamado para cuidar especificamente desse processo do Segismundo. Segismundo era um espírito que tinha ligações com Alexandre, orientador de André Luiz naquele momento, em outras vidas, e que se encontrava naquele plano, naquela colônia espiritual, e que ele viria a reencarnar. Só que ele apresentava receio, ele começava a titubear. E por quê? Porque ele reencarnaria como filho de um casal já reencarnado na Terra, dos espíritos de Adélio e Raquel, que já se encontravam reencarnados. E Segismundo, em espírito, quando interagia com Adélio desdobrado, sentia Adélio reencarnado e sob o véu da carne, se esquecera dos compromissos pactuados no mundo espiritual. Por quê, meus irmãos? Porque tem uma trama, tem um resgate. E aí eu trouxe esse exemplo para a gente verificar que as expiações e as provas são da lei, são institutos da lei divina. E quando o espírito verdadeiramente se arrepende, que já se encontra na prática do bem, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é mais fácil, porque ele aceita, tem resignação. E assim foi feito. Os três, o trio, já sabia, já tinha entrado em entendimento que eles deveriam resgatar. Os dois já estavam na Terra. E o trabalho de Alexandre era justamente dar forças, ou seja, o Segismundo estava amarelando, não queria reencarnar. E aí André Luiz fica encantado com a oportunidade que se vislumbrava à frente dele aprender sobre detalhes desse processo reencarnatório. Até porque ele, como tendo sido médico, nesse experimento, eles se encontravam, Alexandre deixou um outro orientador espiritual com André Luiz, que era o responsável pelo setor daquela colônia espiritual, responsável pelo planejamento das reencarnações. E tal qual a surpresa de André Luiz, quando ele adentra nesse setor, ele percebe que é um verdadeiro mundo de detalhes que a providência divina e que seus legionários, que os espíritos legionários de Deus cuidam do processo reencarnatório, ou seja, os tecidos, os órgãos, os corpos físicos, todos que vão ser plasmados, e os espíritos que podem participar da formação, que já têm consciência do que vem resgatar nas suas reencarnações futuras, ou seja, quais serão as suas provações, muitas das vezes eles participam estudando, sabendo, verificando, interagindo com esses benfeitores espirituais no trato ali das provações que terão e de como seus corpos físicos serão para que eles possam lidar com essas provas. Então, é um capítulo extremamente enriquecedor. Não vou ficar dando spoiler, não tem mais tempo, mas eu peço que os irmãos leiam.
Então, para concluir a resenha, Segismundo acaba tendo a ajuda de Alexandre e de outros benfeitores espirituais. Eles vão visitar o lar de Adélio e Raquel. Adélio andava muito embrutecido, pesado. Eles conseguem, através da terapêutica do passe, aliviarem o ambiente e aproximam Segismundo no sono físico de Raquel e Adélio, desdobram Adélio, e eles interagem, Adélio e Segismundo se sente envergonhado, receoso, medroso, mas Adélio confirma, ratifica o pacto de aceitá-lo como filho, e a história continua. Enfim, convido-os a todos a lerem e a se emocionarem com a história. Portanto, meus irmãos, nós percebemos, trouxe esse pequeno exemplo, esse singelo exemplo, para que a gente possa perceber que a misericórdia divina, que Deus é só amor, que apesar de, num primeiro momento, equivocadamente, nós acharmos que sofremos quando passamos, porventura, pelas nossas expiações físicas ou pelas nossas provações, quer nós participemos das escolhas delas ou não, nós temos que ter em mente que esses institutos são decorrentes do amor universal, da lei de amor de Deus, que nos permite que nós, ao nos arrependermos, que nós possamos resgatar as nossas faltas, os nossos débitos, e que nós possamos voltar a conviver com aquelas pessoas com as quais nós as ferimos, nós as maltratamos e fomos levianos, dentre outras inúmeras imperfeições. Portanto, meus irmãos, nós temos que aproveitar ao máximo a nossa atual encarnação, a nossa reencarnação. Aproveitemos ao máximo, façamos um exame de consciência, nos autoanalisemos, deixemos de lado procuremos deixar de lado. Eu sei que não é fácil, Rodrigo, eu sei que não é fácil. Mas tentemos dar o primeiro passo. Deixemos de lado as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Trilhemos o caminho de Jesus. Os exemplos estão aí. Sejamos mansos, humildes, pacíficos. Exercitemos a caridade. Aproveitemos ao máximo, meus irmãos, a nossa encarnação. Muitos são, os tempos são chegados, melhor dizendo. Nós sabemos, não há mais tempo para nós falarmos aqui, mas nós que já estudamos, que nós que estamos na doutrina espírita, esse momento pelo qual nós estamos vivendo, nós estamos na transição planetária, saibamos aproveitá-lo, saibamos usufruir desse momento. Tenhamos fé, bom ânimo, esperança, a despeito de tudo que está acontecendo aí. Não nos entreguemos, não tenhamos medo, com todo respeito a quem porventura tiver a pandemia. Não há uma folha que caia sem que seja da vontade do Pai. Não nos esqueçamos que Jesus de Nazaré é o governador espiritual do planeta Terra, é o nosso comandante, está no leme. Jesus, só recapitulando, plasmou, construiu o planeta Terra, planeta que é a nossa morada, ou seja, que nós habitamos pela misericórdia divina de termos um corpo físico, o véu da carne. Aproveitemos que nós cuidemos também desse santuário que é o corpo físico, que nós não malbaratemos, que nós saibamos cuidá-lo, para que nós possamos levar toda a nossa existência e possamos cumprir todas as nossas provas e, quiçá, as nossas expiações, porque os invernos da existência virão. Eles vêm, são cíclicos, mas se nós tivermos a nossa fé robusta, firme, e o nosso pensamento em Jesus e nos amigos espirituais, nos nossos anjos da guarda, nos nossos guias, nós teremos força, coragem e fé para nós trilharmos o nosso caminho. Que nós possamos refletir e pensar sobre tudo isso, sobre o que nós falamos, e que fiquemos em paz, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a toda a humanidade. A doce paz de Jesus reine hoje e sempre em nossos corações.
Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigada, Rodrigo, pelo teu estudo. Que Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais. E realmente temos muito material para reflexão. E agora, então, meus irmãos, é o momento das nossas irradiações. Então, é o momento que, mais do que nunca, precisamos formar uma corrente forte, coesa, para que nós possamos, assim, ajudar aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, que nós sabemos que são muitos, devido ao momento pelo qual estamos passando, como disse o Rodrigo. Então, é o momento de nós unirmos os nossos melhores pensamentos, unirmos os nossos melhores sentimentos, para que a gente possa, então, ajudar esses nossos irmãos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Nesse momento, Pai, elevamos os nossos pensamentos até vós para vos rogar por todos os nossos irmãos que estejam passando por momentos de dificuldade. Estejam eles aonde estiverem. Que onde haja dor e sofrimento, lá se achegue um falangeiro da casa de Francisco de Paula, levando força, levando fé, levando coragem, levando perseverança, levando esperança em dias melhores. Que onde haja dor, que neste momento esses nossos irmãos possam sentir a mão do Cristo Jesus, a força do seu amor, levando até eles coragem e confiança de que tudo passa e isso também vai passar. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes e à Falange Médica do Espaço que socorra todos os nossos irmãos doentes da Terra, estejam eles onde estiverem, nos seus lares, presos a um leito de dor, nos hospitais, nas casas de saúde, nas emergências, que todos eles sejam atendidos. Pedimos que os médicos que deles cuidam sejam muito intuídos para que cheguem ao diagnóstico correto e, se possível, levem a cura a cada um deles. Pai amado, neste momento pedimos também por aqueles nossos irmãos que se encontram à margem da sociedade, nas penitenciárias, nas delegacias, aqueles que se perderam pelo caminho. Ajudai-os, Pai querido. Jesus, Mestre amado, que a força do teu amor possa tocar os seus corações e que eles possam sentir pelo menos um pouquinho de arrependimento de todo o mal que já praticaram. Pedimos ainda, Pai querido, pelos nossos irmãos desempregados, muitas vezes desesperados. Ajudai-os, fortalecei-os na fé. Pedimos também pelas crianças abandonadas pelas ruas, muitas vezes presas a muitos vícios. Socorreis, Pai. Ajudai-os. Pedimos também pelos velhos, aqueles que muitas vezes foram abandonados por seus familiares, que se encontram sozinhos pelas ruas ou nos asilos, que eles também sintam nesse momento o aconchego de um abraço fraterno, dando a eles força, coragem e esperança. Enfim, Pai querido, que onde haja dor e sofrimento, pelos 4 cantos do nosso planeta, que lá se achegue um falangeiro da casa de Francisco, levando fé, levando consolo e levando esperança. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. E assim, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalhinho. Então pedimos à nossa irmã Marta que, por favor, faça por nós a prece de encerramento e agradecimento. Marta, por favor. Com a graça de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, e de Francisco de Paula, Senhor, só temos que agradecer por mais uma sessão virtual na noite de hoje, pelo estudo maravilhoso que o Rodrigo fez, nos exortando a aproveitar ao máximo essa oportunidade que a misericórdia divina nos dá, de estarmos aqui agora, encarnados, resgatando o nosso pretérito tão delituoso e tendo provas também
para evoluirmos, para crescermos, ou seja, temos a obrigação de sair dessa encarnação muito melhores do que aqui chegamos. Então, que o Senhor, meu Pai, consiga, por favor, nos fortalecer, para que a gente consiga também ter mais boa vontade e colocar tudo isso em prática. Que sejamos sempre gratos por todas as bênçãos que recebemos, sempre, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como encerrada a nossa reunião virtual, pedindo a Deus e aos falangeiros da Casa de Francisco que nos proteja, nos oriente e ilumine nossos passos nessa semana, no decorrer dessa semana. E agora, então, pedimos à nossa irmã Lúcia que, por favor, faça a leitura do boletim da nossa casa. Lúcia. Graças a Deus. Boletim de janeiro. Atenção, informamos que não entramos em contato pessoal por aplicativos ou por e-mail para pedir qualquer tipo de contribuição. Nossas informações e solicitações são sempre feitas através dos grupos oficiais e do site oficial da congregação. ENEF de 2021. O Encontro Estadual da Família Espírita será realizado pela congregação de forma virtual pelo Zoom, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Seria o período do Carnaval. Inscreva-se enviando e-mail para o dij@cefp.org.br. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze e algodão, fraldas geriátricas tamanho G da Bigrifral e de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG feminina e masculina, esparadrapo micropore. Entregas na congregação ou no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 21 997866525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente. Visite o site da congregação, www.cefp.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente, reuniões públicas virtuais, preces pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação/Jornal A Caridade. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Então, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e que faça com que a gente se encontre de novo na terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.